Eu acho que o veterinário, quando ele chega no campo, ele tem que descobrir os gargalos, os pontos de estrangulamento. Então, a partir do momento em que o veterinário enxerga a coisa de forma mais ampla, ele consegue resolver os problemas da fazenda sem gastar muito dinheiro. Então, eu falo assim, gente, é uma coisa mais bacana que tem quando você vai começar a dar assistência numa fazenda, que quando você é um cara que entende das ferramentas básicas, dentro de 3 meses você resolve 90% dos problemas da fazenda. Olá, estou aqui com o professor Rogério Rabelo. Inicialmente quero agradecer a presença, professor, e já inicio falando que você tem uma experiência muito grande, até por ter nascido no campo, ter convivido com veterinários, com produtores, e aí você tem uma experiência também que você formou em medicina veterinária, fez mestrado, doutorado, ficou muito tempo na academia, então tem essa experiência ao longo de 25 anos ou mais. Eu queria que você nos contasse essa experiência e como que você aplica isso no campo, né? Juntando os conhecimentos da academia como pesquisador e sempre como extensionista. Bom, Luiz, essa é uma realidade, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de vivenciar diferentes fases, né? O fato de eu ter nascido na fazenda, eu acho que me ajudou bastante. Eu acho que isso não é uma condição, né, que é uma condição que todos vão vivenciar, mas no meu entendimento isso me ajudou muito a enfrentar o campo, ou enfrentar mesmo a academia, né? Acho que desde o tempo da graduação, a vivência do campo me ajudou muito, né, a entender determinadas coisas de uma forma mais fácil, né? E depois, durante a docência também, vivenciar a academia, acho que me deu bagagem teórica como pesquisador, mas eu nunca deixei de ser veterinário de campo, né? Eu sempre tive meu pé no campo, tive uma extensão forte e hoje, né, através da aprimora dos cursos que a gente promove, nós estamos a todo dia no campo. Eu acho que o médico veterinário, principalmente o que vai atuar em condições de campo, o veterinário de grandes animais, ele tem uma dificuldade muito grande para enfrentar as realidades. Primeiro é que o veterinário que está a campo, ele precisa ter sua bagagem, né, de uma forma muito completa, né? Eu cito o exemplo, eu vou pontuar para você, e às vezes o aluno, o recém-formado, não dá valor nas disciplinas que ele vê na graduação, né? Ele não consegue enxergar aquilo para resolver o problema na fazenda. Ora, vamos pensar na anatomia. Em muitas situações, professor Luiz, eu me deparo com veterinários que vão a campo operar o boi de umbigueira, operar um boi de acropustite, que é uma cirurgia complicada. Às vezes o sujeito sabe, né, viu a técnica, sabe operar um boi de umbigueira, mas ele esquece da anatomia, ele esquece que existe um músculo protrator do prepúcio, ele vai lá e determina uma lesão grave nesse músculo e o animal não vai conseguir copular depois. Então ele, em vez de resolver um problema, ele cria um outro problema no criatório, né? Aí se você vai buscar, por exemplo, a epidemiologia, né, eu falo assim, o veterinário ele tem que tentar enxergar um conjunto de fatores para resolver determinados problemas pontuais na fazenda. Ora, quantas vezes eu trabalhei com casco muito tempo, né, trabalho até hoje com a área da podologia, uma área extremamente complexa, e você não vai na fazenda hoje para apagar incêndio. O produtor não quer que você vá apagar incêndio, ele não quer que você vá lá casquear. Então o veterinário tem que chegar hoje e conhecer as medidas epidemiológicas e saber o seguinte, que ele tem que adotar a medida de biossegurança, né, o isolamento de foco, entender que não pode chegar que o que acontece na avicultura, acontece na suinicultura, não está acontecendo nos criatórios de gado de leite principalmente. O caminhão de leite que entra na sua fazenda, ele entra na minha fazenda, ele entra na fazenda do fulano, cada uma com sua característica de doenças. Então o veterinário ele tem que conhecer a epidemiologia para saber que, opa, eu tenho que colocar esse caminhão, parar no lugar onde que as minhas vacas não vão transitar, porque aquele caminhão ele pode ser um veículo epidemiológico de transmissão de doença muito grande, né? E conta pra gente alguns casos reais, alguma experiência que você viu, o que você presencia a campo no seu dia a dia e que dá para colocar na prática isso que você está falando. Tá, eu vejo o seguinte, sabe, Luiz, eu volto ao problema de casco, né? Numa determinada situação, né, eu tive a oportunidade de atender, junto com outros colegas e outros acadêmicos, uma fazenda com um problema seríssimo de casco.
Estamos lá, né, a primeira cirurgia, uma fratura de falange, outra segunda cirurgia, outra fratura de falange, e aquilo vai chamando atenção. E o pessoal encarando como fosse uma normal, como fosse algo normal, era fratura e tal, tal. Falei, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Né? No sair, falei, pessoal, deixa eu dar uma volta aí, eu gosto muito, eu acho que é importante demais essa interação com o campo. Né? Eu acho que o veterinário, quando ele chega no campo, ele tem que descobrir os gargalos, os pontos de estrangulamento. A partir do momento que eu saí do curral e fui dar uma volta nos piquetes, né? Era tudo piquete rotacionado, e existia uma área que os animais saíam dos piquetes e direcionavam a sala de ordenha, que tinha chovido muito, né? E aquilo ficou vários buracos ali, com a seca aqueles buracos permaneceram. As vacas de 600, 700 quilos, vaca de 550 quilos, as vacas passavam e de alguma forma elas pisavam de forma desordenada nesse terreno irregular e fraturava a falange. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que não adianta eu ir lá e apagar incêndio, eu tenho que conhecer o fator. Então essa foi uma experiência que eu levei para o pessoal. Falei, gente, olha aqui, o problema está aqui. Né? Vamos passar uma grade aqui pedir para o proprietário passar uma grade nesse caminho, nessa estrada que os animais direcionavam. Foi só nivelar o chão, os problemas acabaram. Ora, em quantas situações que eu me deparo com o produtor ou com um colega me chamando, Rogério, tem como você dar um apoio lá? Existem problemas sérios lá que está cometendo os tetos das vacas, né? Eu estou com medo, será que não é varíola? Será que não é varíola que está acontecendo? E você chega lá, promiscuidade entre rebanho, está lá o suíno andando, vai ver tunga penetras, bicho de pé. Né, que pode dar uma lesão parecida, lesão em casco de vaca, determinando problemas graves no criatório de doença infecciosa, e o problema inicial está relacionado com o quê? Com o bicho de pé. Né? Então, são N histórias N experiências que a gente carrega ao ponto, e sempre batendo na tecla, sabe, Aloysio? A maioria das coisas são coisas básicas. Você já encontrou algum relacionado à cirurgia, que é algo que você pratica bastante? Eu sei que você tem essa visão global da epidemiologia, do manejo. Algum caso cirúrgico que você se deparou, que você viu que poderia ter sido feito diferente, que você aplicou a sua experiência? Aloysio, são inúmeras histórias, inúmeras, né? Eu acho que uma delas é até interessante te contar. Né? Eu tive a oportunidade de visitar uma propriedade para olhar um boi caro, um boi de alto mérito genético, que o proprietário ainda relatou, veio um colega aqui e tal, mas o problema não foi resolvido, o boi continua com o mesmo problema, ele está com um aumento muito grande no prepúcio, né, ele não está conseguindo expor o pênis, o boi está assim, né, e contou toda uma história, né, falei, não, vamos aí ver o boi. Né, eu me deparei com a situação que eu fiquei triste com a atitude do colega, porque é o seguinte, o boi se tratava de um abscesso prepucial, né, o colega foi lá, realizou a drenagem do abscesso e suturou o abscesso, né? Suturou a pele, ele fechou novamente a cápsula do abscesso. Ora, nós sabemos que não é assim que se procede, é coisa simples. Vai lá, faz uma drenagem X para aquilo não fechar, pelo contrário, eu quero que aquilo permaneça aberto, para a cicatrização vir para a segunda intenção. Então, assim, um exemplo dos vários exemplos que a gente tem de medidas simples que o colega poderia ter feito diferente. Faltou o quê? Está faltando conhecimento, está faltando experiência. Né? Ora, gente, a gente está cansado de ver aí veterinários realizando procedimentos simples que é a descorna, né? E muitas vezes ele não acompanha pós-operatório e não sabe que algumas complicações podem ocorrer. Um exemplo, né, a gente vê aí as esquírulas ósseas e está lá aplicando antibiótico, muitas vezes o animal apresenta sinusite e está lá aplicando antibiótico. Ora, gente, não adianta, não vai funcionar, eu tenho que fazer uma trepanação, eu tenho que abrir isso aí, eu tenho que drenar, eu tenho que lavar isso, tratar isso como segunda intenção, usar uma solução barata para o produtor, levar uma alternativa barata, faça uma solução de DAC, uma água com que boa, eu posso utilizar esses artifícios. Ora, eu vou tratar um cavalo com abronemose, né? Primeiro é saber levantar os fatores que podem estar correlacionados. Ora, será que é pitiose? Será que é abronemose? Será que é um tecido de granulação que esse animal apresentou devido a um corte de arame? Tá, tudo bem. E como que eu vou me portar frente a essa situação? Bom, na sua fazenda eu me comporto de uma forma. Por que eu me comporto de uma forma? Porque você tem um cavalo caro. É um cavalo que eu posso fazer um ato cirúrgico, uma curetagem, e posso prescrever um medicamento caro que você vai comprar. E outra, eu vou numa fazenda, é que um cavalo carroceiro, um cavalo que não vale nada, mas ele tem uma lesão similar.
Ora, será que esse cavalo eu não posso apresentar por aquele criador uma outra oportunidade, uma outra opção, um fitoterápico, um barbatimão, uma sangra d'água? Até as opções para diagnóstico, né? Opção para diagnóstico, né? Eu acho que assim, nós adotamos muito, eu vejo muito problema de ordem neurológica, né, nos plantéis, e a gente vem em confinamento, né? E quando você fala de problema neurológico, você levanta aí várias hipóteses, né? Desde herpes vírus, botulismo, raiva, listéria, uma série de fatores que podem ser levantados, que o veterinário tem a obrigação de levantar, e ele muitas vezes esquece do diagnóstico terapêutico, né? Eu acho que o diagnóstico terapêutico é uma conduta que o veterinário de campo tem, que não negligenciando as outras. É claro que a necrópsia é importante, a colheita de material é importante, mas ele tem que levar naquele momento uma solução. Na hora que o proprietário está lá com 2, 3, 4 animais morrendo, ele tem que tomar uma decisão rápida. Qual que é a decisão rápida? Ora, tira esse gado dessa invernada e passa para outra imediatamente, porque pode ser uma planta tóxica que está naquele pasto. Então, assim, olha, eu vou entrar com o Monovim B1, que pode ser uma policefalomalácia. Então, quer dizer, opa, o diagnóstico terapêutico está feito dentro de 3 dias com um tratamento sendo realizado, se o animal diminuiu o aspecto clínico, opa, tudo está indicando que é aquilo. Então, são essas medidas básicas que devem ser adotadas para tentar ajudar no processo investigativo. Rogério, você tinha citado anteriormente a epidemiologia, e nós sabemos a realidade dos produtores aqui no Brasil. Nós temos produtores com um nível tecnológico mais avançado, conhecimento mais avançado, mas também temos propriedades mais simples, como você citou também. E eu queria que você comentasse um aspecto prático de que você já vivenciou relacionado ao que o veterinário que atendesse ou que tivesse ali explicando para o produtor o que ele poderia fazer com manejo ligado aos aspectos epidemiológicos. Ô Luísio, não tem muito tempo isso. Um ex-aluno me chamou, professor, estou com um problema sério na fazenda. Ele já tinha um diagnóstico, né? Se tratava da ceratoconjuntivite infecciosa, da conjuntivite dos bovinos. Eu falei, professor, eu não estou conseguindo conviver com esse problema, né? Eu estou adotando, eu medico, e não estou conseguindo resolver o problema do produtor. Eu queria uma ajuda do senhor nesse sentido, né? Aí eu fui mostrar para ele, falei assim, ó, sabe que é a dificuldade sua no campo? Aí eu pontuei ele, que, né, de uma forma muito tranquila, eu falei, só que a dificuldade que você está tendo é de utilizar as ferramentas que você sabe e aplicar. Ora, não adianta num surto de ceratoconjuntivite numa fazenda, você só medicar com antibiótico, tratar o animal doente, não. As ferramentas epidemiológicas têm que ser usadas. Ora, como é que você vai tratar um surto de ceratoconjuntivite se você não faz isolamento de foco? Eu tenho que isolar esses animais doentes, que hoje eu tenho 2, amanhã eu tenho 10, depois eu tenho 20. Eu tenho que isolar o foco. Ora, o que adianta eu ir fazer isolamento de foco se eu não controlar vetor? A gente sabe que a conjuntivite ela é ocasionada por um agente etiológico, que é a Moraxella bovis, e ela tem uma alta virulência e transmite o que? Através das moscas. Se a fazenda não adotar as medidas de gerenciamento de resíduo, o cara não vai conseguir. Ele pode adotar o calendário profilático que for, ele pode entrar com a vacina contra a ceratoconjuntivite, mas se ele não fizer isolamento de foco, se ele não fizer o controle de vetores, não fizer o gerenciamento de resíduo, ele não vai conseguir resolver. Então, a partir do momento em que o veterinário enxerga a coisa de forma mais ampla, ele consegue resolver os problemas da fazenda sem gastar muito dinheiro. Isso que é interessante. Eu acho que a gente tem que levar para o produtor soluções, e essas soluções, muitas vezes, têm que ser soluções com medidas aplicadas. É claro que algumas demandam custo, mas se você procurar trabalhar com custo menor, uma vez que nós sabemos a realidade do produtor, principalmente o pequeno produtor de leite. Eu acredito que você deve ter visto muito parto distóxico, não viu? A gente fala o seguinte, uma fazenda, o veterinário, quando ele vai dar assistência numa fazenda, eu falo assim, gente, é uma coisa mais bacana que tem, quando você vai começar a dar assistência numa fazenda, que quando você é um cara que entende das ferramentas básicas, dentro de 3 meses você resolve 90% dos problemas da fazenda, né? Através de quê? A mudança de um piquete para cima do curral, o manejo da água dos animais,
a cura do umbigo bem feita, a colostragem bem efetuada, né? Só nessas medidas assim, fazer uma linha de ordenha, ó, primeiro entra as vacas recém-paridas, as novilhas, depois vem as vacas, deixa por último as vacas que têm mastite, né? Adoção de linha de ordenha. Então são medidas simples que você adota no criatório, né? Ou o piquete de enfermaria, deixar os animais doentes, é como se fosse um isolamento de foco. Então assim, você consegue fazer as coisas acontecerem. Os outros 5% de problemas são problemas que vai exigir do veterinário, talvez, né, um ponto de vista diferenciado, uma adoção de um calendário profilático mais efetivo, a vacinação contra IBR, IBVD, porque o que a gente observa hoje nos criatórios? Né? Eu não estou dizendo que as vacinas não têm que existir, tem que existir. Existem as vacinas básicas, as vacinas complementares, você tem o exemplo das vacinas da esfera reprodutiva, mas o que o veterinário tem feito? Ele tem chegado na fazenda e tem prescrito essas vacinações que são caras e esquece de saber se a vaca tem brucelose. Entendeu? Então não adianta eu adotar um calendário profilático eficiente, eu não sei se o meu boi tem tricomona, se a minha vaca tem brucelose, se as medidas básicas estão correndo, se tem planta tóxica, se tem uma ave, se tem um pé de tamboril na fazenda que vai fazer com que a vaca vai abortar. Né? Reconhecer plantas tóxicas. Então, assim, é tudo um quebra-cabeça. E eu vejo que o veterinário de campo, muitas vezes, ele tem uma dificuldade muito grande de achar essas peças do quebra-cabeça, né? De montar essas peças. E essas peças estão lá. Estão lá. Então, eu acho que o veterinário ele tem que se portar de uma forma diferente, ele tem que saber entender os pontos de estrangulamento. Acho que cada propriedade tem seus gargalos. E o veterinário tem que investigar e utilizar as ferramentas para resolver. Né? Ora, a ferramenta é através do conhecimento teórico. Beleza, é importante o conhecimento teórico. Nem tudo aquilo que eu tenho um conhecimento teórico, eu vou citar, por exemplo, a ceratoconjuntivite, um exemplo, nós já falamos sobre esse assunto. Beleza, eu vou ler a ceratoconjuntivite. Muitos dessa teoria, às vezes, ela não é aplicada no seu criatório. No meu criatório ela pode ser aplicada. Então o veterinário ele tem que ter um bom senso, ele tem que ter um jogo de cintura, sempre com embasamento teórico e prático, mas ele tem que se ajustar aos desafios e às superações que ele tem que exercer em cada propriedade, independente se seja fazenda de leite ou fazenda de corte. Rogério, eu queria que você me contasse, é uma curiosidade que eu tenho, porque eu acho que é uma coisa muito comum no campo, questão dos partos distóxicos. Se você deve ter presenciado muitos, não é? E me conte das suas medidas perante ao que tinha sido feito antes, ou por outros profissionais, ou pelos próprios técnicos da fazenda. Bom, primeiro aqui a fazenda bem assistida, com o tempo, raramente você vai ter parto distóxico, né? Primeiro que o parto distóxico, na maioria das vezes, ocorre por erro de acasalamento, onde o veterinário começa a errar. Ele empolga muito com determinados acasalamentos e esquece que tem determinadas raças que vai ter, né, bezerros grandes. E o primeiro fator que vai fazer uma vaca ter dificuldade de parto é o que é? É os fetos absolutamente grandes. Né? Em inúmeras situações, a gente se depara com colegas, seja nas nossas atividades, do colega com dificuldade de fazer a manobra obstétrica. E às vezes é uma coisa simples que ele pode adotar no criatório ou pode adotar no atendimento emergencial que vai facilitar a vida dele. Né? Ele vai chegar na fazenda, a vaca está lá, né? Ele está lá fazendo a manobra obstétrica e muitas vezes ele esquece que se ele colocar uma almofada na pelve da vaca, erguer essa vaca, ou posicionar essa vaca que está no meio do pasto, levar essa vaca para uma curva de nível, para um lugar mais declinado, ele tem uma facilidade de voltar esse bezerro para o útero e fazer a manobra obstétrica de forma mais precisa, sem esforço sem muitos esforços. Né? Então são detalhes que às vezes a campo ele é o diferencial. Né? E o veterinário, às vezes, ele tem uma teoria na cabeça e ele esquece de uma coisa que o livro não traz. Que é o quê? Vamos posicionar essa vaca mais acima, não tem a curva de nível, vamos botar umas almofadas de saco. Fulano, busca umas malas de saco lá, vamos colocar debaixo dessa coisa. Está contraindo muito, vamos fazer uma periduralzinha nessa vaca, né, para diminuir a contração. Né? Bom, o bezerro, primeira coisa, às vezes o veterinário está lá fazendo a manobra obstétrica, pelejando, esquece de analisar o básico. O bezerro está vivo? Existe viabilidade fetal? Porque se o bezerro está morto, eu posso utilizar um outro artifício, eu posso utilizar a fetotomia. Eu posso tentar, já que o bezerro morreu, a minha principal fonte agora é quem? É a vaca. Salvar a vaca. Outra situação
né? Essa foi uma situação extremamente hilária, que eu gosto de contar essa situação, que às vezes é uma coisa que acontece no campo e que muitas vezes não tem diagnóstico. A vaca morre, né? E o sujeito muitas vezes ele esquece, né? Outro dia aconteceu, né, do fazendeiro, né, chamar o colega numa vaca que estava prestes a parir, no piquete maternidade, e ele chamou o veterinário no dia: doutor, essa vaca aqui está prestes a parir, essa vaca está esquisita, essa vaca, né, ela parece que pariu, ela parou e está comendo, e essa vaca... O veterinário foi lá, palpou a vaca, falou assim: essa vaca pariu, essa vaca está parida. A vaca escondeu o bezerro em algum lugar, alguma coisa aconteceu com essa vaca aí que ela está... a bezerra não tem não, bezerra não tem não. E saiu todo mundo berrando no carro para procurar a vaca, etc, procurar o bezerro, né? E não encontrou. E no outro dia, vai acontecer dela achar esse bezerro. Passado 48 horas, né, o veterinário foi novamente chamado que a vaca havia morrido. A vaca havia morrido. A vaca havia morrido e o veterinário foi até atencioso, né? Ele fez uma necrópsia da vaca, tentar resolver o problema. E aonde estava esse bezerro? Ele estava nas alças intestinais. O que aconteceu com essa vaca, né? Isso nas conjecturas, né? A vaca entrou em trabalho de parto, o peão viu lá que ela não estava parindo, fez a ocitocina nessa vaca. O bezerro era um bezerro absolutamente grande, ou estava numa distocia. O que aconteceu? O útero rompeu. O veterinário não diagnosticou, que ele fez a palpação retal e ele esqueceu de uma conduta extremamente básica. Qual que é? Se ele abrisse a vulva dessa vaca e olhasse a parede vaginal, ele vivenciava, ele tinha sinais claros que dali não saiu o bezerro, porque não tem estria, não tem laceração, não tem nenhum hematoma na vagina dessa vaca que vai mostrar que esse bezerro saiu. Então onde que o veterinário erra? Ele está errando nas condutas básicas. Né? Não precisava nem palpar a vaca, só dele abrir a vulva dessa vaca e ver que esse bezerro não saiu dela. Opa, esse bezerro está aí dentro, em algum lugar ele está. Ele partiria talvez por uma laparotomia, às vezes ele conseguiria salvar até a vaca e o bezerro, uma vez que às vezes o rompimento do útero ocorreu, né, de forma imediata. Então são coisas pequenas, sabe, Aloysio, que a gente observa no dia a dia e que podem ser ferramentas que vão ser importantes aí no dia a dia do veterinário de campo. E, Rogério, dentro da sua experiência cirúrgica, você tem visto muito caso de hérnia? Luiz, eu acho que as hérnias em bovinos, ela é uma enfermidade que chama muita atenção, né? Primeiro ela tem o lado genético, mas tem o lado traumático envolvido, né? É interessante que o veterinário saiba, né, saiba investigar. Isso é interessante, né? Em uma certa ocasião, eu fui numa propriedade em que o número de animais com hérnias era muito grande mesmo, né? E o proprietário, claro, quando você enfrenta esse problema de uma forma de rebanho, você pensa num lado genético envolvido, né? Mas, né, cabe a nós investigar, né? E aí são experiências que a gente vai vivenciando que eu achei extremamente interessante. Mas quando eu fui acompanhar o manejo dessa propriedade, aí vem que o veterinário ele precisa largar a mão do celular e muitas vezes montar num cavalo ou acompanhar o peão na rotina, né? O que acontecia nessa propriedade? Era uma propriedade que era gado giro, né? E o giro, o bezerro, era aquele bezerro mais mole, né? O giro é um bezerro que nasce, ele demora a levantar, ele tem essa característica. E o funcionário dessa fazenda era muito eufórico, né? E existia um erro de manejo, que assim, a vaca paria, ele queria levar o bezerro para dentro do curral de imediato, né? E acompanhando, cheguei, né? Fui, ó, vamos lá, faz a coisa como você faz na sua realidade, né? Não quis bater de frente, ó, vai lá como se fosse, vou te acompanhar e tal. E coincidiu, né, de ter lá uns 3, 4 bezerros nascidos no pasto. E ele foi, né? E é engraçado que sempre na porta fica o cavalo mais ruim de arreio que tem, o cavalo fica na porta para o peão andar, né? E nessa oportunidade, o que aconteceu? Ele foi num pasto, não era um piquete tão próximo da porta, era um piquete mais longe, né? E ele começou a trazer esse bezerro, e o bezerro caía, a vaca investia, aquela lenga-lenga danada que a gente observa a campo, né? O que esse cara fez de uma forma muito natural? Ele pegou a orelha do bezerro, pufou o bezerro na cabeça do arreio e foi embora para o curral. Foi levar a vaca foi acompanhando o bezerro, a vaca muito amorosa, né? Nesse ato, eu peguei o pulo do gato. O que era o pulo do gato? Aquele hábito dele de botar o bezerro na cabeça do arreio e levar para o curral, levar para o barracão, era um ato muito comum. Ele fazia isso quase 90% dos bezerros,
Porque ele estava com pressa, e o bezerro era devagar, o bezerro mole demais, o bezerro é uma característica, o gir, né? E o que ele fazia? Bom, a gente sabe que o orifício umbilical, o animal nasce, é um orifício aberto, né? Existe lá a gelatina de Wharton, né? Aquela parte que está ainda, que não houve uma fibroplasia, que na tensão do andar do cavalo, do trote do cavalo, o que acontecia? Aquilo abria mais. Então, quer dizer, foi só a gente mudar, opa, a partir de hoje você não vai fazer isso, mas deixa o bezerro lá, cura o umbigo, depois traz esse bezerro, no momento que esse bezerro tiver, nós resolvemos o problema do número de bezerro nascido com hérnia. Então, levar assim, tanto que a investigação, ela é importante e que muitas vezes resolve o problema da fazenda, né? Ora, a gente falando de hérnia e veio outro assunto, né? Uma certa oportunidade, me ligaram, falaram assim, doutor, eu não sei se eu chamo o senhor ou se eu chamo o Globo Rural. Eu achei até interessante, hilário a forma que me falaram. Aqui em casa tem um bezerro que está obrando pelo umbigo. Obrando pelo umbigo, ou seja, estava defecando pelo umbigo, né? Eu falei, mais ou menos a gente já sabe o caminho, né? E quando chegou nessa propriedade, né, é claro que o funcionário, ele muitas vezes não solta essas informações, uma vez que ele fica um certo receio, né? Mas o que era o problema, né? Eu tive a oportunidade de ter ido com alguns estagiários e mais ou menos eu já tinha conhecimento do que se tratava o assunto, mas é claro que eu... E aí, pessoal, o que está acontecendo? A má formação, é isso, é aquilo outro. E as viagens foram medonhas, né? Foram tremendas. Bom, gente, o que aconteceu com esse caso aqui, né? Isso perde o funcionário, né? Ele, de uma forma muito natural, sem agredir, sem nada, a coisa foi caminhando que ele teve que falar. O que aconteceu? Como é muito comum nas vacinações de aftosa, dar aquele caroço, né? E que aquilo muitas vezes se desenvolve um abscesso, e que é muito comum na roça, o cara vai lá e passa o canivete, lanceta aquilo, né? Não é uma drenagem do abscesso de forma correta, feita por um técnico, mas ele faz aquilo. E muitas vezes sara, né? A gente fala que o bovino é resistente, independente da conduta que adota, né? E o que o cara fez? Ele imaginou que aquele caroço no umbigo, que era uma hérnia, fosse o quê? Fosse um abscesso, fosse uma coleção de luz. Ele foi lá e o quê? Ele pulsionou, ele meteu o canivete. E o que fazia parte daquele conteúdo do saco herniário? Um abomaso. Então, o que nós tivemos que corrigir, fazer uma correção cirúrgica, né, fechar esse abomaso, mas uma experiência que ficou para o pessoal de uma forma muito bacana. Né? Eu disse, professor, mas e aí? Esse bicho vai morrer? Engraçado que aí vem a outra conhecimento que a gente vem com o tempo. O bovino ele é muito resistente, ele sinaliza uma agressão dessa, de uma forma ele sequestra aquilo e forma o quê? Ele forma uma peritonite muito focal. Diferentemente do cavalo, que tende a difundir, fazer uma peritonite difusa, o bovino não. Então, assim, são situações em que a gente vai levantando ao longo da vida, da jornada profissional, que ela é interessante. Né? Então, por isso que eu resolvi, num determinado momento da vida acadêmica, escrever esse livro, fala Memórias de um Veterinário de Campo, que foi escrito por mim, professor Luiz Franco, vivenciando, né, essa experiência, né, coisas corriqueiras, de algumas coisas que não deram certo, e aí a gente levanta, por que não deu certo? Não deu certo porque faltou isso. A vaca fraturou, fez uma cirurgia, uma vaca pesada, ela apresentou uma lesão, logo ela fraturou. Pô, mas se eu tivesse restringido o movimento dessa vaca, talvez num curral, não ter soltado essa vaca, às vezes ela não teria fraturado, porque ela teve uma lesão de radial, e uma vaca muito pesada, eu não restringi o movimento, a vaca fraturou. Então, assim, eu acho que a partir do momento em que você consegue retratar as experiências e os erros e mostrar para você que eu errei nesse ponto, não por negligência nem por imperícia, errei porque a casuística era grande, que a gente já enfrentou e que eu posso te passar isso, né? Eu acho que falta isso na academia, sabe, Luiz? Aí eu chamo a atenção para o lado, né? Eu posso falar isso com muita propriedade, eu acho que durante os 20 e tantos anos de universidade, eu percebo isso claramente, conheço quase todas as instituições. Eu acho que a metodologia, ela muitas vezes não é culpa nem da faculdade, da universidade, seja ela pública ou seja ela privada. Eu acho que a restrição de recursos, hoje talvez o professor não tenha dinheiro ou não tenha meio, nem pegar um ônibus e dar uma aula de campo. O aluno hoje está formando sem palpar uma vaca. Eu vejo isso aqui na Primore, o cara chegando para fazer um curso, né, de palpação, um veterinário formado, e você pergunta para ele, quantas vacas você palpou na sua graduação? Ele fala, 4, professor. Dificuldade de palpar 4 vacas.
Falei, pois é, para você sair bem na palpação, você tem que palpar pelo menos umas 10 mil vacas. Pra você sair bem, pra você sabia assim, eu sei palpar vaca. Ele sai fazendo o quê? Ele sai fazendo ultrassonografia. Aí ele está numa fazenda, não tem energia, o aparelho dele quebra, ele é obrigado a voltar, porque ele não sabe palpar uma vaca. Então, assim, está faltando muito a extensão, está faltando muito esse veterinário que quer trabalhar no campo, ele tem que sair melhor, ele tem que sair mais capacitado, né? Então, nós estamos criando condições e que esse veterinário está indo para o campo despreparado, o produtor rural está sendo, muitas vezes, não tendo uma assistência, vamos dizer, apropriada, né? Então, acho que algumas coisas têm que mudar. E eu acho que nós estamos aqui para isso. Nós estamos para apresentar soluções práticas, soluções aplicáveis, né? Para fazer esse treinamento continuado. Eu acho que o estudante tem que buscar cursos, ele tem que buscar congressos, ele tem que buscar estágios, para ele tentar vivenciar essa problemática de uma forma mais incorporada. É isso que a gente tem observado. Rogério, ainda uma coisa muito comum que a gente observa, principalmente na criação extensiva, é a ingestão de corpos estranhos, fragmento de arame, de cerca, né? E você deve vivenciar isso muito, deve ver muitos casos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Luiz, eu acho que sim, eu tenho algumas experiências interessantes sobre isso. Primeiro que o hábito de ingerir corpo estranho, de ingerir de forma depravada, a gente tem um termo, né, semiológico, que é a pica, né, que é o apetite depravado do bovino, né? E muitas vezes o veterinário ele tem que levar a solução para o criatório, né? Então você tem muitas doenças que ocorrem, né, tipo a reticulopericardite traumática, o próprio botulismo, né, que ela está muito relacionada com a pica. O que é o apetite depravado? E ela está por trás de quê? De uma deficiência de fósforo, animal que está sendo mal mineralizado. Então, tá vendo que o problema ele vai, é como um quebra-cabeça, ele vai juntando. Então, cabe ao veterinário juntar essas peças do quebra-cabeça, né? Ora, vamos corrigir a nutrição, vamos corrigir a mineralização, às vezes eu evito problemas maiores. Ora, corpo estranho é muito comum. Você, principalmente em época de fruta, né, de manga e tal, é comum você ter as lesões esofágicas, né? E que às vezes o veterinário tem que ter muita precaução, examinar isso de uma forma muito minuciosa, tanto no cavalo. O cavalo não tem essa característica, ele não tem um apetite tão depravado, o cavalo ele seleciona mais do que o bovino, né? Mas a partir do momento que você se depara numa situação de campo com um corpo estranho, eu estou a campo, não tem como levar esse cavalo para dentro do centro cirúrgico, não tem como levar essa vaca para dentro do centro cirúrgico, eu tenho que, de alguma forma, estudar as estratégias de eu resolver. Quais são elas? Primeiro, eu vou tentar jogar esse corpo estranho para dentro do rumo do bicho, eu vou tentar jogar esse corpo estranho para dentro do estômago do cavalo. Bom, é uma alternativa conservativa, sem eu precisar operar. Mas para fazer isso, eu tenho que ter muita segurança para avaliar. Primeiro, é um corpo estranho cortante? É um corpo estranho irregular? Que às vezes esse movimento que eu vou optar por jogar isso, para voltar isso para dentro do estômago do cavalo. Eu vou tentar passar uma sonda. Se for um corpo estranho irregular ou cortante, ele pode o quê? Pode dilacerar o esôfago. Dilacerar o esôfago, o animal apresentar e a óbito, morrer por causa dessa manobra, né, feita de forma negligente. Às vezes eu opto por, vou devagarzinho tentando, né? E às vezes eu tiro o corpo estranho de um plano em que eu conseguiria operar, eu tinha acesso cirúrgico ao esôfago cervical e jogo esse corpo estranho para onde? Para o esôfago torácico. Aí o meu acesso cirúrgico sumiu. Né? Em vez de eu resolver um problema, eu criei um problema maior. O que vai me restar? Vai me restar sacrificar o animal. Então, assim, o veterinário tem que ter muito jogo de cintura e vivência. E muita dessa vivência, Luiz, interessante, era que ela vem através dos subsídios clínicos. Né? Muitas vezes o veterinário que está a campo, ele não está com o seu arsenal, ele não tem uma ultrassonografia, ele está a 200 quilômetros da cidade, ele não tem como acionar um outro colega. Isso é uma realidade que o veterinário de campo enfrenta. Então, assim, ele tem que ter muito conhecimento, utilizar de todos os artifícios para poder realizar esse tipo de conduta. Né? Então, é essa experiência, né?
E lembrar, né, que às vezes a negligência anatômica também às vezes ocorre, né? Às vezes o sujeito opta pela cirurgia e esquece que o esôfago ele é desprovido de serosa, né, que é um órgão extremamente complicado do ponto de vista de cicatrização. Então você tem que saber que naquela cirurgia, caso ele opte, ele não pode desafiar demais o animal do ponto de vista dos fios de sutura. Então, assim, são coisas que vêm com o dia a dia e às vezes ele negligencia o aspecto anatômico. Então, tudo está interligado. É mais uma peça do quebra-cabeça. Ora, né, a gente falou de corpo estranho, a gente esquece, né, muitas vezes que esse corpo estranho pode levar a problema sério. Né? Às vezes você chega na fazenda, está aquela vaca, né, com o pescoço esticado, com o pulso negativo, né, com edema de barbela. É interessante que o bovino, para edemaciar barbela e edemaciar principalmente membro torácico, é muito difícil. O animal, para apresentar, ele está com um quadro, uma cardiopatia grave, né? E às vezes você vai analisar, o animal tem o quê? Uma retículo-pericardite traumática. A retículo-pericardite traumática é uma coisa extremamente comum, principalmente animal que está confinado, que usa subproduto, que tem lá hoje você compra subproduto aí para tentar baratear, e vem pedaço de arame, pedaço de não sei o quê, esses corpos estranhos que são comuns. O que o pessoal tem usado aí? Muitas vezes tem colocado até espécie de imã dentro do rumo da vaca para esses corpos estranhos se aglomerarem. É uma prática que tem ela descrita na literatura. Então, acho que as medidas preventivas elas devem existir, o veterinário tem que saber, né, como indicar esse subproduto, a origem desse subproduto, para se não deparar com o caso de retículo-pericardite, que muitas vezes, na maioria das vezes, quando você se depara isso no animal de produção, muitas vezes é melhor você necropsiar, eutanasiar, porque o tratamento é caro e a chance do sucesso é muito pequena. A não ser que esse corpo estranho vai, né, perfura o pericárdio, e depois ele volta para o retículo. Isso pode acontecer em algumas situações. Eu já presenciei inúmeras necrópsias em que o corpo estranho estava no retículo, em outras situações ele estava no saco pericárdio. Então, mais uma coisa que a gente fala, sabe? Na dúvida, abre. A necrópsia tem que ocorrer. Às vezes o animal é muito comum, o veterinário pensar, morreu, mas morreu e tal, e eles, vai lá, faz a necrópsia. De que esse bicho morreu? Colhe material. Tenta, pelo menos, conhecer o básico da patologia. Eu acho que quem trabalha com cirurgia, quem trabalha com sanidade, tem que fazer necrópsia. Porque a necrópsia ela te traz informações extremamente importantes que você vai pegar aquela informação e levar ela para o manejo. Ó, esse problema que ocorreu, que eu vi na necrópsia, porque nós temos que melhorar aqui. Que se melhorar aqui, né, a gente vai amenizar. Nós citamos o exemplo da retículo-pericardite, que muitas vezes eu diagnostiquei através da necrópsia ou do achado clínico. Opa, vamos lá, vamos melhorar a nutrição desse bicho, vamos olhar como é que está a origem desse alimento. Será que não tem como mudar de fornecedor? Tá? Então, assim, eu tenho que tentar juntar as peças dessa cabeça e levar para o produtor solução. Eu penso assim, o veterinário muitas vezes, ele está lá, ele quer apagar o incêndio, ele acha bom fazer uma cesariana, mas não é a cesariana que vai resolver o problema do produtor. Ele tem que mexer lá onde? No pré-parto. É uma vaca que tem hipocalcemia, uma vaca que tem um problema metabólico, que ela não vai ter contração, ela vai entrar num quadro de inércia uterina. E ele faz a cesariana da vaca, porque a vaca não tem contração, e ele vai chegar o quê? Opa, resolvi o problema, fiz a cesariana daquela vaca, mas outro animal vai apresentar. Será que eu não mexer lá no pré-parto, melhorar a nutrição desse pré-parto, eu não vou evitar esse problema? Você está entendendo? Então são medidas assim que o criatório, a gente que está dando uma assistência, seja ela continuada, ou seja ela por meio de relatório, ou seja, por meio de consultoria técnica, você tem que levar para o produtor o quê? Você tem que levantar a lebre do problema, resolver o problema e levar para o produtor medidas preventivas para evitar aquele problema. Eu acho que isso é o papel do veterinário. Isso é o papel do veterinário. E ele hoje está tendo uma dificuldade muito grande. Eu acho que as informações, sabe, Luiz, ela está na cabeça do cara. Ele está na cabeça do recém-formado, está na cabeça do estudante. Só que ela está de forma desorganizada. Né? Ela está numa entropia muito grande. Eu acho que tem que fazer uma organização, mostrar para o veterinário de campo que ele precisa linkar. A partir do momento que ele linkar essas informações, eu tenho certeza que a execução do trabalho dele em condições de campo vai ser diferente. E Rogério, cesariana é uma cirurgia que atrai muito o estudante, né? Ele fica muito interessado em fazer cesariana e etc.
E eu queria que você comentasse um pouquinho da sua vivência e o que você já viu, até porque ele sai ávido por fazer essas cesarianas, né? Comenta um pouco sobre esses aspectos. Tá. Luiz, eu tenho, assim, eu acho que a cesariana é um procedimento obstétrico extremamente interessante. Eu acho que faz parte da emergência dentro dos criatórios. Mas eu tenho 3 colocações da cesariana interessantes, né? Primeiro, eu acho que vem daquela primícia básica com o veterinário qual atendeu o animal, né? Lembrar que a cesariana é um procedimento cirúrgico e que ele é a última opção. Né? Você deve fazer a cesariana quando de fato tiver necessidade. Quando todos os outros mecanismos, seja o auxílio ao parto, a indução do parto, a manobra obstétrica, não ocorrerem, não serem viáveis. E não tem que ficar, sabe, o veterinário não tem que ficar com medo, amassando barro, não. Muitas vezes você chega na propriedade, só de você palpar, se não tem dilatação, é mesa, é operar. É mesa, a gente fala mesa como se fosse um centro cirúrgico, mas tem que operar a vaca. Tá? Uma coisa interessante, assim, a partir do momento que o veterinário ele utiliza o conhecimento, primeiro ele tem que analisar a viabilidade fetal, que nós falamos anteriormente. Bom, e o veterinário sai naquela, às vezes ele tem aquela vivência, como que eu preparo pré-operatório? Jejum, sedação, aquela receita de bolo. E ele pega uma vaca que tem uma viabilidade fetal e ele vai lá, né, a vaca tem um temperamento um pouco irracível, então ele vai lá e faz uma chilazina na vaca. Ele quer sedar a vaca para ele conter. O que vai acontecer? A chance dessa vaca perder o bezerro é enorme. Enorme. Por quê? Porque ele esquece que aquele fármaco, o miorrelaxante de ação central, ele causa uma depressão respiratória, cardiorrespiratória muito grande do bezerro. Muito grande no bezerro. Então nós desenvolvemos, tem um trabalho publicado sobre isso, com um número, né? Então hoje eu vou fazer cesariana, se existe viabilidade fetal, eu nunca faço a chilazina. Jamais. Jamais. Eu prefiro trabalhar o quê? Com um animal contido, com bloqueio, né, infiltrativo, mesmo que esse animal tenha centro. Porque eu não utilizo a chilazina, porque o bezerro vai morrer. A chance é muito grande. A gente já sabe que o bezerro, num parto, muitas vezes até de forma prematura, né, que pode ocorrer uma vaca que tem o prolapso uterino durante a gestação, etc. O bezerro tem pouca surfactante, então o colabamento alveolar ele ocorre. E se você faz isso, ainda utiliza uma droga que vai potencializar ainda uma depressão, o bezerro vai morrer. Mas se o bezerro não morrer, a chance dessa vaca rejeitar o bezerro é muito grande. Né? Isso acontece muito no zebuíno. Né? O cara faz uma cesariana numa vaca Nelore e tal, e faz a chilazina. Na hora que ela solta, que faz a cesariana, que essa vaca melhora um pouquinho, ela esquece do bezerro, ela não aceita aquele bezerro. É uma situação de campo que a gente observa sempre. Isso vai ver, tem algum estudo, tem alguma coisa escrita sobre isso em livro? Não existe. Isso é experiência de campo. Né? Se você sedar uma vaca, tem 2 problemas. Primeiro é que o índice de bezerro morto é grande, que vai morrer logo nas primeiras horas de vida. E segundo, que essa vaca vai enjeitar o bezerro. Outra coisa que ocorre comumente, né, é o cara pega uma vaca girolando, uma vaca mais mestiça, e ele quer operar essa vaca via flanco. E ele coloca essa vaca dentro de um pranco, dentro de um brete, e vai fazer via flanco com essa vaca em posição quadrupedal. Nós temos o hábito de fazer a cirurgia com animal em pé? Temos vários. Fazemos as ruminotomias, o deslocamento de abomaso, a própria cesariana com animal em pé, fazemos em animais europeus. Se você pegar uma vaca girolanda ou uma vaca gi e você fizer uma laparotomia, a partir do momento que você faz uma inspeção na cavidade, o que acontece com essa vaca? Ela deita dentro do tronco. Ela deita dentro do tronco. Então esse animal tem que ser preparado o seguinte, se você quer fazer a tentativa desse animal em posição quadrupedal, que faça então, mas não dentro do tronco, ela vai cair dentro do brete e ela vai morrer, ou você vai ter que sacrificar essa vaca, ou vai causar uma série de transtornos. Ou então trabalhe com esse animal pela via paramamária, ou se for via flanco, é sua opção cirúrgica, mas que faça com esse animal deitado, numa posição em decúbito external, enfim. Mas é interessante que mostre que muitos erros desses acontecem. Tá? Ora, gente, o que a gente mais vê também em condições de campo, né, hoje em dia o bezerro, é uma crítica que eu tenho, que eu trago comigo, né, eu acho que o bezerro mal nasce, hoje já aplica as ivermectinas, abamectinas da vida, né, isso, para quê? Ele faz ivermectina pensando na cura do umbigo. Opa, não é mais fácil curar o umbigo do que aplicar uma ivermectina, né, uma abamectina, uma doramectina? E o que muitas vezes a gente encontra problemas graves, principalmente por intoxicações, quadros neurológicos graves, por causa do uso. O seguinte, ele deixa lá na farmácia, às vezes o fazendeiro até sabe que não pode fazer uso da abamectina em animais jovens, mas o peão, o funcionário da fazenda não sabe.
e ele tem o hábito de aplicar o vermífugo logo no dia que o bezerro nasce, e ele aplica uma abamectina, e você tem problemas seríssimos com quadros neurológicos, né? Então, porque sabe que a abamectina é uma molécula muito pequena, que a barreira hematoencefálica ainda não se fechou na sua totalidade, então ela atravessa, né, e causa o quadro neurológico. E uma situação interessante que eu presenciei, que fui chamado, né, para um ex-aluno que tinha feito uma consultoria num confinamento e que quadro neurológico gravíssimo, 10, 12 animais, um número, não me recordo ao certo o número correto, mas era um número grande de animal. E ele pensando em herpes vírus, pensando em isso, pensando naquilo outro, né, várias conjecturas, e de fato eram suspeitas clínicas, né? E quando eu fui para ajudá-lo nesse atendimento, que a gente foi conversar, foi falar sobre os casos em si, e ele foi contar, essa boiada aí é uma bezerrada mestiça, a bezerrada veio tocada, a bezerrada veio quase 90 quilômetros aqui do confinamento, veio tocada, foi quase 3 dias de viagem, e chegou aqui, né, nós fechamos os animais, falei assim, como é que é o manejo aqui? Ó, chega a vacinação contra a conjuntivite, o vermífugo, a abamectina, e aí vai, né? Ele falou toda a situação, né? Bom, naquele momento ali eu matei a charada. O que acontece? Ora, o problema da intoxicação, estou citando um exemplo, né, dos quadros neurológicos com a aplicação da abamectina, não é só no animal jovem, é no animal estressado, no animal viajado, no animal que vem de um fator estressante muito grande. Então o que acontece? Opa, se eu vou fazer um tipo de coisa desse, que eu não faço logo nos primeiros dias, deixo o animal aclimatar, espero 10, 15 dias para poder adotar essas medidas do manejo no confinamento. Então isso faz uma estratégia que nós como técnicos temos que levantar, temos que conhecer. Então assim, são determinados pulos do gato, que eu gosto muito de falar isso, que eles são passados, né, Luiz, ao longo do tempo, que você muitas vezes não encontra isso aqui em literatura nenhuma, sabe? Então, eu acho que a gente tem que passar isso, passar as informações que a experiência comprova. Quando você tem a oportunidade de escrever sobre essa experiência, muito bom, você passa a literatura, mas muitas das experiências, elas estão com o indivíduo. Então ele vai adquirir essa experiência através de quê? De um curso, né, de um acompanhamento desse técnico que está há muito tempo no campo. Então acho que é esse tipo de vivência que a gente, né, voltando ao assunto da cesariana, né, acho que a gente esqueceu de contar mais uma peripécia dessa, por ocasião de uma aula, né, foi fazer o procedimento cesariana e deixei o pessoal fazer e tal, fizeram a cesariana, e terminaram a cesariana. Vocês inspecionaram o útero dessa vaca? Uai, professor, não, nós só fizemos a cesariana, tiramos o bezerro, está aqui. Por quê? Olha que pode ter mais bezerro lá dentro, né? Olha que tem mais bezerro lá dentro. Passado 24 horas, o proprietário liga, doutor, sabe aquela vaca da cesariana? Pariu um bezerro, né? Então a gente procura falar o seguinte, às vezes são detalhes, faz a cesariana, inspeciona, vê se não tem outro bezerro lá dentro do útero, né? Às vezes o cara faz a coisa tão mecânica e esquece que isso é muito comum nos criatórios, partos gemelares, e que esses partos gemelares, se você não fizer uma inspeção no momento certo, e são situações, Luiz, que deixam o técnico numa condição muito desconfortável, né? Poxa, o cara vai lá, faz a cesariana, no dia a vaca pare, poxa, estava com o útero aberto e ele não viu. Então isso nos bastidores pega mal para o veterinário, né? Então assim, procurar trabalhar com cautela, né, observar essas experiências ao longo do tempo que são adquiridas, né? Enfim, eu acho que a coisa funciona dessa forma. Rogério, você estava comentando de cesariana, mas em relação aos partos, quais são as intercorrências, o que acontece? Explora um pouquinho esse tema para a gente. Bom, Luiz, eu acho que eu vou tentar um pouco, acho que tem dois assuntos interessantes, acho que tem vários, né? Você tocou num assunto muito amplo. Vamos tentar restringir um pouco aí esse questionamento com exemplos práticos, né? Eu acho que um dos principais problemas que a gente enfrenta, principalmente em fazendas que tem um pré-parto ruim, é a hipocalcemia, né? Quando o pré-parto é mal feito, os problemas metabólicos ocorrem e a hipocalcemia pós-parto é uma das enfermidades que o veterinário é sempre chamado, né? E o veterinário tem mania de fazer esse atendimento de uma forma muito... Ele
transforma aquilo como se fosse uma coisa muito simples. Ele vai lá e faz o cálcio na veia da vaca, a vaca levanta e ele vai embora e fica até difícil dele cobrar um valor razoável, porque ele faz a coisa de uma forma como se fosse aquilo muito... Não é comum, não é uma coisa que você pode atender com tamanha facilidade, ou digo até negligência. Né? E muitas vezes o veterinário incorre em dois erros grandes. Né? Primeiro que se a vaca está em hipocalcemia, muitas vezes ele vai lá, atende ela de manhã, faz o cálcio na vaca e ele faz o primeiro erro, que ele vai e coloca o cálcio, né, direto. Quase todos os colegas fazem isso, né, aplica o cálcio em contato, ele já faz fazendo a aplicação intravenosa ou endoflébica do próprio cálcio. Né, e ele não tem a curiosidade nem de auscultar essa vaca e ver que ele desfibrila, ele causa, ele causa um transtorno muito grande no animal. Então o que ele tem que fazer? Eu acho que dilui esse cálcio. É uma medida simples, coloca esse cálcio misturado com a solução de cloreto de sódio, de Ringer, simples, para evitar essa arritmia que o animal, que o cálcio promove no bovino, e pode levar o animal a óbito, pode morrer. Né? Então são medidas simples. Outra coisa que o veterinário esquece, muitas vezes ele faz o cálcio intravenoso, a vaca levanta, né? E passa no outro dia o fazendeiro igual, doutor, sabe aquela vaca que o senhor atendeu? Ela morreu. Ela morreu por quê? Porque o animal estava no quadro de hipocalcemia, ele fez a aplicação do cálcio intravenoso, né? De alguma forma ele conseguiu reverter o quadro, chegou à noite, o que acontece? Todo o cálcio que foi aplicado por intravenoso foi utilizado pela vaca e ele faz o quê? A vaca entrou em hipocalcemia de novo no período da noite. No outro dia ela já está no quadro comatoso, ela morre. Se ele tivesse feito a aplicação do cálcio intravenoso e a aplicação subcutânea para ser absorvido mais lentamente, essa vaca não estaria nesse problema. Então, assim, são coisas que são corriqueiras, são simples, mas que o veterinário muitas vezes não faz, não adota. Né? Uma outra coisa muito comum também são os prolapsos, né? Que a gente vê os prolapsos falando dessa temática que você abordou, os prolapsos. É interessante que o prolapso, né, nós temos os prolapsos vaginal, vagino-cervical, uterino, né? E que o animal pode apresentar esse prolapso, e eu vejo isso como o maior problema, que é o prolapso antes do parto. Né? Antes do parto. Que o veterinário vai lá e às vezes ele se depara com uma situação em que ele tem que corrigir aquilo. Né? Ele vai lá com água gelada, usa toda, faz a epidural certinho e tal, faz a sutura. E ele muitas vezes esquece de falar para o fazendeiro que essa vaca, assim que ela entrar em trabalho, às vezes essa vaca está tendo um piquete de maternidade. Ele esquece de falar para o produtor que aquela sutura que ele fez, assim que a vaca entra em trabalho de parto, tem que ser removida. Tem que ser removida. Ele esquece isso. E a vaca entra em trabalho de parto, o veterinário não está na fazenda, muitas vezes essa vaca vai parir à noite, o que acontece? Lacera, ele tem uma laceração de 3º grau, reto, vagina, une tudo. Por quê? Porque ele suturou. Então, isso é uma condição que ocorre com muita frequência. As lacerações promovidas, não por fetos muito grandes, mas por, às vezes, uma correção feita de uma manobra obstétrica, que é a sutura, né, no caso de prolapso, e que o veterinário esquece de fazer esse tipo de coisa. Né? São as coisas, são comuns, já presenciei esses fatos em inúmeras situações e que eu acho interessante ser falado. Né? E, às vezes, o veterinário ele esquece também que a chance de uma vaca que foi atingida com prolapso, ela vai ter a chance dela ter prolapso novamente, é muito grande, que essa vaca deve ser engordada e descartada do plantel. Ele esquece disso. Né? E chega na outra aparição, a vaca torna a apresentar o prolapso, às vezes até com maior gravidade, e essa vaca entra num quadro de sepse ou de hemorragia, que muitas vezes rompe a artéria uterina média, né? E que leva o animal à morte. Então são condições, são coisas a campo que falta talvez um maior conhecimento por parte do veterinário, um jogo de cintura, para poder apresentar para o proprietário alguma solução. Né? Esse animal aqui tem que ser descartado por isso, por aquilo outro. Né? Enfim, são situações que a gente observa aí corriqueiramente. Rogério, é claro que as situações com o cavalo, principalmente cirúrgicas, elas têm particularidades e muitas vezes requerem centro cirúrgico, né? Mas eu sei que você lida também no campo com algumas situações com equinos e principalmente em relação ao criptorquidismo. Queria que você comentasse ou contasse alguma situação que você já presenciou e como você lida com isso, como você lidou. Bom, Luiz, o criptorquidismo é
é um achado muito interessante que a gente tem como na rotina nossa de campo, e o cavalo é chamado cavalo roncolho, né? O cavalo roncolho, o proprietário que tem um cavalo roncolho na fazenda tem um problema muito grande, porque é um cavalo extremamente irascível, batedor nos outros cavalos, um animal que tem um comportamento que é extremo, né? Então ele é um problema dentro do criatório. Eu tenho várias situações, até mesmo hilárias, com cavalo criptorquida, né? Que as intervenções cirúrgicas em cavalo criptorquida é um procedimento muitas vezes que é necessária a laparotomia, né? E abrir barriga de cavalo a campo, são poucos colegas que fazem esse procedimento. Eu realizo sempre, né? Claro, tomando todas as medidas necessárias, né? Não tenho problema quanto a isso, e a gente faz isso de uma forma muito corriqueira, né? Mas eu já presenciei muitas situações em que eu fui auxiliar o colega. Pessoal, tem gente que se dá um apoio para mim aqui nesse cavalo e tal. E às vezes, na maioria das vezes, acontece duas coisas, né, que eu fui chamado para ajudar algum colega com o cavalo criptorquida. Primeiro é que ele fica muito ávido para saber se o cavalo o cavalo roncolho e tal, e ele olha por baixo e vê que de fato só tem um testículo, e ele não faz uma avaliação técnica, uma avaliação minuciosa. Ora, para você avaliar se um cavalo é um cavalo criptorquida, uma sedação bem feita, ela é muito interessante. Uma sedação bem feita, você pode realizar uma sedação bem feita para poder fazer de fato uma inspeção, né? E essa inspeção pode ser feita até com o animal deitado, né? Deita o bicho no decúbito lateral e inspeciona. Luiz, dentro da minha experiência com cavalo criptorquida, que eu fui chamado, 80% dos animais que eu cheguei para operar, o testículo estava no subcutâneo. Pequenininho, ele estava no subcutâneo. Então, assim, é uma experiência que às vezes a gente passa para o colega que ele deixa de fazer. Outra coisa interessante, já aconteceu em inúmeras situações, o sujeito ligar, professor, eu abri o cavalo e não achei o testículo, será que era caso de agenesia, será que não tinha o testículo e tal? Eu falei, vamos esperar um tempo, né? Vamos lá avaliar esse cavalo depois e tal, e depois a gente vai para dar um apoio, e às vezes a gente, né, numa avaliação mais minuciosa, o cara deixou, na hora que você vai analisar o histórico do animal, eu comprei esse cavalo de tal lugar e não sei o que. E é comum o povo castrar o testículo que está esterilizado, né? E aí vai ver o que acontece. Você esqueceu de olhar a cicatriz, olha lá a cicatriz. Esse cavalo tinha sido castrado anteriormente, ele castrou um testículo, comprou aquilo, né? Depois ele desceu, o que é comum, não é que desceu, às vezes o testículo estava hipoplásico e como promoveu a castração do outro testículo, aquele que estava hipoplásico aumentou de volume. Então, na verdade, não tinha necessidade nenhuma de abrir a barriga do cavalo. O cavalo era castrado. E o que faltou para o veterinário? Duas coisas. Primeiro, ele avaliar cicatriz, se existe ou não a cicatriz, e avaliar o comportamento do animal. Ora, o animal, se ele é criptorquida, ele tem um comportamento totalmente irascível. Totalmente irascível. Então, se o animal tem um comportamento normal de um cavalo simples, ele não tem um testículo que está lá dentro do abdômen. Então, assim, são primícias básicas que o veterinário tem que analisar, e muitas vezes, né, a gente conta esses fatos e quem está ouvindo pensa, isso é uma coisa muito simples. Não, mas é o corriqueiro, é o que acontece no campo toda hora, tá? Então tá bom, professor Rogério, agradeço sua participação, foi muito esclarecedor, muitos assuntos abordados e de uma forma prática. Muito obrigado. Para nós é um prazer, né? Eu acho que assim, passar um pouco, acho que foi um bate-papo interessante que a gente, né, tenta mostrar um pouquinho de cada coisa, né, dentro de uma simplicidade, mas assim, eu queria deixar um recado, e esse recado é justamente isso, né, que o veterinário passe a utilizar as ferramentas básicas, que ele enxergue sempre a coisa de cada morro, né, que ele adquira essa experiência e que leve a essa experiência, né, para o produtor. Eu acho que o campo está carente de técnicos e a necessidade de um veterinário hoje competente, um veterinário aprimorado, ela tá precisando no mercado de trabalho.